Fala aí pessoal, tudo bem? Saindo pra fazer alguns trabalhos com brechó que eu adoro, depois indo encontrar a Marina pra tomar uma cervejinha, então bora se arrumar comigo? Sendo que a gente não combinou em live que em algum momento a gente apostaria nessa composição, suéter vintage masculino inteiramente em tricô e perceba, apesar do tradicionalismo numa cartela de cores extremamente inusitada. Calça de alfaiataria da Márcia Pinheiro, também vintage, inteiramente em nylon, inteiramente nessa mistura, nesse maximalismo de estamparias. Embora não faltem possibilidades aqui pra gente. Embora, gata garota. Aqui com a ilusão de um conjunto, sendo as duas peças em viscose, mas em gramaturas diferentes. Kimono numa estética oriental, nessa viscose mais leve, com isso trazendo fluidez. A calça pantalona trazendo esportividade através do cos, mas numa viscose extremamente encorpada, pesada. Sendo que você não tá entendendo a amplidão dela, gata garota. Enquanto eu fico sem entender como esse kimono, que já apareceu na minha página de desapegos, eu finalmente achei, continua aqui. Mas bom que serve pra gente fazer ilustrações, experimentações no vestir. Bom que também, se bobear, eu levo ele pra passear. Embora pra eu fugir pra minha zona de conforto seja um pulo. Alucinado, eternamente alucinado nessa coordenação de camiseta em malha de algodão com calça de alfaiataria. Sendo essa, pessoal, uma calça que permite uma gama de possibilidades, estando aqui com uma camiseta exatamente no mesmo tom de rosa que eu tenho na estamparia. Em uma das estamparias, não é mesmo? Sendo que essa foi uma peça que eu garimpei na viagem pra São Paulo sem precisar de um ajuste, sem um pulo na minha costureira. Mas como não é sempre que uma peça parece ter sido feita pra outra, vou me manter fiel à nossa proposta. Sendo que, na moral, gata garota, o que é essa composição inteiramente social sendo desconstruída por si só, acompanhando tanto o tom amarelado quanto esverdeado neon que eu tenho na estamparia, quanto surgindo com o vermelho como um elemento surpresa. Ah, irmãozinho, já estamos aqui com 30, 40 cores mesmo, sendo que uma vez que eu mergulhei nas cores, eu não volto atrás. Com isso considerando o Essenko Boots camurçada, minha boa e velha de guerra, acompanhando muito bem o tom avermelhado que a gente tem no colete, ou ainda a Essenko Boots mais moderna da Lulux, acompanhando muito bem a estamparia que a gente tem na calça, só que trazendo modernidade com o salto. Ah, gata garota, se eu precisar defender a Essenko Boots em algum momento, sendo que você que bem me acompanha já entendeu porque ela é minha boa e velha de guerra, não é mesmo? A atmosfera de anos 80 que ela traz de imediato, ainda mais diante da estamparia da calça, ainda mais diante da construção do tricô, que eu não sei se eu contei que apesar de uma peça vintage, apesar de uma peça masculina inteiramente no tricô de jacá, uma vez que a padronagem é desenvolvida através da própria tecelagem da peça, mas o vermelho surgindo nos pés como um elemento surpresa, então enfatizando o colete, mesmo nessa onda de cores, distribuindo muito bem até as que surgiram. E essa cintura tá bem encaixada, a gente já viu, mas talvez seguir a mesma teoria da ankle boot com um cinto, mais um detalhe que deixa tudo incrementado, mais uma forma de distribuir o vermelho através da composição, sendo que esse cinto numa estética social. Então assim, não só através do maximalismo de estamparias, do maximalismo de cores, mas também de referências, percebe esse olhar bem mirado para anos 80? Digo assim, a gente viveu um baita maximalismo autoral nos anos 2010, mas aqui muito mais numa atmosfera de anos 80. Sendo que a gente também tem a interferência do preto na estamparia, então o que a gente acha da inserção desse blazer de alfaiataria da Gucci? Mantém a estética social, mantém tudo ainda alinhado, surgindo como um elemento surpresa diante de tanta coloração. Sendo que na moral, amor Emil, na moralzinha mesmo, você sabe o quanto eu entendo de alfaiataria, mas a minuciosidade dessa alfaiataria Gucci. Mas ali é fácil decidir, enquanto é na bolsa que começa o nosso duelo de titãs. Tendo as duas do modelo baguete, as duas em nylon, ou seja, mais utilitárias, as duas peças retrôs, ou seja, mais atuais, mas com um olhar mirado pro vintage. Podendo apostar nessa com alça de correntaria da Shop High-Low, trazendo então o neon à tona, ou ainda nessa inteiramente em nylon, extremamente despretensiosa, puxando exatamente o tom uva que eu tenho na estamparia. Quando eu te falo que é um baita duelo de titãs, irmãozinho, é porque normalmente eu gosto muito das duas opções que eu trago. Isso quando não 5. Já pro óculos, talvez com um pouco mais de facilidade. A mesma armação, colorida, divertida, transparente, sendo que a minha dúvida é se a gente não aposta na amarelada ou na esverdeada. E assim eu me vou extremamente feliz com o resultado final dessa composição, que é através de uma combinação que a gente fez em live, que baita street style, hein? Como a gente bem falou, não apenas do maximalismo de padronagens, de cores, mas também de referências completamente opostas, completamente distintas, mas harmonizadas através da cartela de cores. Sendo que ainda com a inserção de novas cores, porque eu nunca me aguento, não é mesmo? Mas como eu bem mostrei no início, com todas as experimentações, com muitas possibilidades para cada peça. Com isso mostrando para vocês, pessoal, como essa armadura diária pode ser forma de divertimento, de expressão. Mesmo em diferentes ondas de cores, percebam que antes neutralizando as peças, mantendo o holofote em cada uma delas, mas aqui nas duas em união, fazendo
não com que elas incomodem um olhar, com que elas gritem, mas com que elas preencham, mostrando como a gente bem pode mergulhar no nosso acervo e trazer possibilidades extremamente inusitadas. Quero muito saber o que você achou dessa composição, quero muito saber de quais outras formas você imagina diferentes estágios para as mesmas peças, porque agora eu tô pronto. Fui!